Números capítulo 14. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Versículo 18. A incredulidade tomou conta de todo o acampamento. Decididos a retornar ao Egito, sob as ordens de um novo capitão, os filhos de Israel lançaram mão de pedras com o objetivo de dar fim a Moisés, Arão e aos 2 espias que ameaçavam os seus planos. O Senhor, no entanto, se manifestou em defesa de seus servos e para declarar o veredito contra a nação que o afrontou por 10 vezes. Foi dito que de Moisés, Deus suscitaria um povo maior e mais forte, concedendo à sua descendência a herança que Israel havia desprezado. A reação do provado líder, porém, manifestou em seu caráter a misericórdia e o amor do divino oleiro. Intercedendo pelo povo, rogou ao Senhor que o perdoasse mais esta vez. O perdão não anula a justiça divina, amados. A respeito daquele grande pecado, o Senhor declarou: Eu lhe perdoei, mas não poderia permitir que os filhos de Israel fossem poupados das consequências de sua iniquidade. Os que desprezaram o assim diz o Senhor, para seguir palavras humanas, não entrariam na terra prometida. No entanto, Calebe e Josué entrariam na terra que espiaram, e a sua descendência a possuiria, visto que neles houve outro espírito, e perseveraram em seguir ao Senhor. E ao povo foi dado a ordem de mudar de rumo e caminhar para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, ao invés de avançar, Israel deveria retroceder. Iniciava ali a jornada de 40 anos, que deixaria para trás uma geração rebelde e obstinada e suscitaria uma geração que tomaria posse da promessa. Mas os vossos filhos, disse o Senhor, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Uma grande confusão se instalou em Israel ao contemplarem a morte dos 10 espias que infamaram a terra. Percebendo a gravidade da situação e a seriedade das palavras divinas pronunciadas por Moisés, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. A este despertamento atrasado, contudo, veio a perturbadora resposta: Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Mais uma vez, Israel não deu ouvidos ao profeta de Deus, e com que angústia de alma sofreu Moisés ao ver a teimosia de um povo retornando ferido e derrotado. Com que agonia viveu o restante de sua peregrinação, sabendo que todo aquele povo, fora Calebe e Josué, seria consumido no deserto e ali seria sepultado. Amados, cada cena da jornada de Israel é um chamado de Deus para que o seu povo do tempo do fim desperte para o tempo de sua peregrinação. À semelhança de Israel, estamos às portas do cumprimento da derradeira promessa. Como Josué e Calebe, Deus tem um remanescente fiel sendo enviado ao mundo, tendo nos lábios e no coração o último clamor. Homens e mulheres que têm sido desprezados e até mesmo ameaçados pelos impenitentes, mas acolhidos e levados a sério pelos pequeninos e humildes de coração. Em tom de maior urgência, o Senhor declara hoje: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Prestes a cruzar a linha de chegada, às vésperas de encerrarmos a nossa carreira, em tempo de solene advertência, precisamos de olhos e ouvidos espirituais para, como Josué e Calebe, mantermos firme a nossa fé naquele que jamais deixa de cumprir as suas promessas. Milhares têm aderido à mesma ideia do antigo Israel. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
e, sob a loucura da bandeira humana, desprezam a bandeira vitoriosa do príncipe Emanuel. Mas o período de graça, que se apressa para o seu limite, não postergará o tempo determinado para o seu fim, e amedrontados pela ruína daqueles que antes seguiram como seus mentores, em lugar do que está escrito, passarão por um falso despertamento, que resultará em frustração e completa derrota. A palavra do Senhor é bem clara, amados, e precisamos dar ouvidos, a fim de permanecermos firmes como Caleb e Josué. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Se Israel houvesse aceitado a disciplina e a correção do Senhor como oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento do caráter, jamais teria escolhido o lado pessimista dos 10 espias. Como temos encarado as provas que enfrentamos? Não pense ninguém que o Senhor poupará alguma iniquidade em seu juízo final. Ele está separando a escória do ouro e o joio do trigo. Despertemos para o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. A Igreja de Deus está sendo sacudida, meus irmãos, e o Espírito Santo está selando os últimos Josués e Calebes que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Enquanto isso, como Israel subiu ao monte, a fim de tentar reaver o tempo de oportunidade desperdiçado, se apressa o tempo em que os que rejeitaram a verdade andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 12. Prepara-te, Israel de Deus. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção. Sofonias capítulo 1, versículo 14. Oremos, amados. Ó Pai eterno, o mundo tem conhecido como desde os primórdios o Senhor tem se levantado em favor do teu povo. Como em cada geração tens conservado filhos fiéis a ti. Agora que estamos no tempo da última igreja, da última trombeta e do último clamor, rogamos que a tua força se engrandeça, pois o Senhor é longânimo e grande em misericórdia e perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Santo Deus, perdoa, pois, a nossa iniquidade, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tendes nos perdoado até hoje. Não queremos passar mais 40 anos no deserto deste mundo. Não, Pai. Ó Senhor, queremos ir para o lar. Faz-nos a geração de Josués e Calebes, que estarão vivos para entrar na Canaã celestial. Pelos méritos do nosso amado Redentor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, Josués e Calebes dos últimos dias. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.